Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje, o que a gente vai fazer aqui no Grupo Elite? A gente vai aprender algumas preposições que a gente usa sempre com o caso dativo. Mas, Lud, eu nem sei o que é caso dativo, o que é isso que você está falando, mas é o seguinte. Eu vou ter algumas palavrinhas que nós chamamos de preposição, que depois delas, tá? Depois dessas palavrinhas, os artigos, aqueles der, die, das, die, né? Masculino, feminino, neutro e plural, esses artigos vão mudar. O masculino, né, uma palavra masculina, como por exemplo, der Mann, a gente sabe que em alemão eu tenho 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, e eu tenho plural, né? Masculino é der, feminino é die, neutro é das e plural die. Como é que você vai saber quais são os gêneros em alemão? Bom, você vai procurar no dicionário, né? O dicionário vai te indicar se aquela palavra é masculina, feminina, neutra ou plural. E o que vai acontecer agora no caso dativo, que é isso que nós estamos falando? É o seguinte: depois dessas determinadas palavrinhas que eu vou ensinar aqui para vocês, os artigos mudarão. Se a palavra for masculina, o artigo vai ser dem, que é o masculino no dativo. Ah, Lud, o que é dativo e tal? Não preciso te explicar isso agora. O que eu quero que você entenda é isso, que junto com essas palavrinhas que eu vou te ensinar, o artigo vai mudar. O masculino vai virar dem. As palavras femininas vão ter o artigo der. As palavras neutras vão ter o artigo dem. E as palavras plurais vão ter o artigo den, com N. E o que é esse mais N? Bom, se você tiver o substantivo ali junto com o plural, esse substantivo vai ganhar um N a mais, tá? Então, por exemplo, os homens, né? No plural vai ser den, com N, e Männer, com N no final, porque tá no dativo. Então, esses são os artigos no dativo. Dem, der, dem, den. E quando é que eu uso esses artigos? Quando eu tiver as seguintes palavrinhas. Primeira delas, a palavrinha aus. Aus significa de, no sentido da origem. Eu posso dizer, por exemplo, ich komme, ou er kommt aus der Schweiz. Ele, kommt, vem. Aus é o do de origem. Schweiz, que é Suíça, é uma palavra feminina. E é por isso que o artigo vai ser der, porque o aus vai exigir isso aí que a gente está chamando de caso dativo. E o que é isso que a gente está chamando de caso dativo? Essa mudança nos artigos. Se a palavra é feminina, eu vou ter der. Então, kommt aus der Schweiz, ele vem da Suíça. Ou eu posso dizer, por exemplo, ich lese aus dem Buch vor. Eu vorlesen, que é o verbo aqui, eu tenho lesen na segunda posição e o vor lá na última posição, mas isso aqui é o que a gente chama de verbo separável. Se você não aprendeu isso ainda, não se preocupe, mas se você já aprendeu, isso aqui é um verbo separável. Vorlesen significa ler em voz alta. Então, ich lese vor, eu leio em voz alta. Aus dem Buch, do livro. Então, eu estou lendo do livro em voz alta, né? Estou lendo a história do livro em voz alta. Aus pede sempre, como a gente falou, dativo. Buch é uma palavra neutra. O artigo neutro é dem. Então, aus dem Buch. Vamos para o B. Henrike wohnt bei ihrem Freund. Vamos para o B, né? Vamos para a segunda, para o bei. Bei vai ser a nossa segunda preposição. É a segunda palavrinha que vai exigir sempre o dativo. Henrike wohnt bei ihrem Freund. O que significa essa frase? Henrike é o nome da menina. Wohnt, mora. Bei, na casa de. O bei significa algumas coisas e uma delas é na casa de, tá? E ihrem é o quê? É o dativo, né? Olha o M ali no final, né? O M ali no final mostrando esse dativo. Mesmo que eu não tenha o dem, eu tenho esse ihrem, esse M mostrando o dativo. Por quê? Porque Freund é uma palavra masculina. E o masculino dativo tem esse M aí, do dem, que eu acrescentei ele junto com o meu artigo possessivo, que é seu. Então, a Henrike mora junto com seu namorado, na casa do seu namorado. 3, ou terceira preposição, que é o mit. Mit significa com. Então, quando eu tiver a palavrinha com, o que vier junto dela vai estar no dativo. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Eu, gehe, vou. Spazieren no final, passear. Eu vou passear. Mit dem Hund, mit é a preposição com, e Hund é uma palavra o quê? Masculina. Então, masculino dativo vai ser o quê? Dem. Então, eu vou passear com o cachorro. Ou se eu quero dizer, ela vai de ônibus. Sie fährt mit dem Bus. Sie fährt, ela, sie é ela, e fährt vai. Tá? Vai, quando eu vou com algum meio de transporte, eu não vou usar mais o gehen, eu vou usar o fahren. Toda vez a gente tem essa diferença em alemão. Ir a pé, gehen. Ir com meio de transporte, fahren. Tá? Então, sie fährt, ela vai.
mit dem Bus. Bus é uma palavra masculina, por isso junto com o mit aqui eu vou ter o dem Bus, com o ônibus. Em português a gente fala, ela vai de ônibus, né? Em alemão a gente usa a preposição mit, no sentido de ela vai com o ônibus, mas é a ideia de ir com algum meio de transporte, tá? Nach significa... Tem duas opções, o nach tem dois significados. O primeiro deles é depois de, é um significado temporal, depois de. O segundo é para, tá? Lud, como é que eu vou saber se é depois de ou para? Pelo contexto da frase, né? Vamos ver a nossa frase aqui. Ich gehe nach dem Unterricht nach Hause. Ich gehe, eu vou. Nach dem Unterricht vai ser o quê? Provavelmente depois. Por que eu sei que é depois? Porque eu entendo a frase. Unterricht significa aula, né? Então vai ser depois da aula. Unterricht é uma palavra masculina, por isso eu uso esse dem, tá? Artigo masculino mudativo. Então eu vou depois da aula nach Hause, para casa. Fala assim, mas Lud, não tem um artigo nach dem Hause? Por quê? Bom, pelo seguinte, porque é como em português, eu não falo para a casa, eu falo para casa, né? Eu não tenho um artigo, eu não falo para a casa. Quando eu estou indo para casa, eu não uso artigo. Em alemão é a mesma coisa. Então, apesar de esse house estar sim no dativo, né, ele não tem artigo porque a expressão não exige o dativo. Tá? Ó, não exige o artigo, tá? Ele não tem artigo porque a expressão não exige o artigo. O que é o artigo? O, a, né? A próxima preposição é a preposição von, que significa de. Então, das ist das Auto von meiner Chefin. Então, das ist das Auto von meiner Chefin, né? Das ist é. Este é das Auto, o carro, von, é o de, meiner Chefin, né? Chefin é a chefe. E chefe é uma palavra feminina, né? E por isso eu tenho esse ER no final. Esse aqui é o artigo possessivo, que é o mein, minha. Ao artigo possessivo, eu vou colocar o finalzinho do meu artigo relativo àquela palavra, que no dativo aqui é o der. Então, eu vou pegar o artigo possessivo e colocar o ER do Chefin, né? Então, das ist das Auto von meiner Chefin, esse é o carro da minha chefe. Ou, kommt gerade vom Arzt. Kommt, ele vem. Ele, kommt, vem. Gerade, neste momento. Então, ele vem neste momento, ou seja, ele está vindo nesse momento, vom, do Arzt, médico. Lud, mas vom com esse M no final, a preposição é von com N, o que é isso? É o seguinte, gente, o von no pede dativo, pede. Arzt é uma palavra masculina. Então, o artigo seria dem Arzt, com M no final. Existe uma coisa em alemão que é a contração entre a preposição von e o artigo dem. Quando eu contraio, o que é isso? Escrevo junto, fica FOM. E isso significa o quê? Que, na verdade, isso aqui é von dem. Tem o von com N, mas o dativo dem. Só que para não escrever as duas palavras juntas, eu posso, em alemão, juntar, fazer essa contração e vira von, tá? Lud, eu poderia ter escrito von dem? Poderia, não tá errado. Mas o mais correto, o mais ideal, é que você contraia, tá? No caso do von e no caso do zu também, que é a nossa última preposição do dia, né? O zu, ele também vai pedir sempre dativo, ele significa para, né? Então, se eu digo ich gehe zum Park, eu quero dizer eu vou ao parque, eu vou para o parque. E vocês vão poder perceber que esse zum tem um M no final. Por quê? Porque Park é uma palavra masculina, essa expressão seria zu dem Park. Só que com o zu eu também posso contrair, e aí eu vou ter o zum, que é escrever tudo junto. Ich gehe zum Park. Com o von, inclusive, eu não posso contrair com o artigo der, que é o feminino, né? Não existe von mais R, não existe, nem tem jeito de fazer. O zu sim, tá? Então, o zu der, que seria o zu mais o artigo feminino no dativo, o zu der vai virar zur, Z-U-R. Né? Vamos dizer que eu queria dizer eu vou para a igreja. Eu diria ich gehe zur Kirche. Por quê? Porque a igreja é feminino. Então, zu der Kirche vai virar zur Kirche, tá? Então, essa é uma aula um pouquinho mais avançada aí. Talvez para os super iniciantes tenha sido um pouco difícil, mas já aí para o A2, B1 já dá para você aproveitar bastante essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vem com uma aula de diálogo, né? Para todos os níveis aí. E é isso aí, gente. A gente se ouve amanhã. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!